Amém. A igreja pode se assentar. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre todos. Amém? A graça e a paz do Senhor também sobre todos aqueles que estão em casa, no trabalho, seja onde for que esteja assistindo a gente. Amados, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Jeremias 17, 7. Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Mais uma vez, mas bendito é o Senhor, cuja a confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Senhor, ainda na tua presença nós queremos te bendizer. Pai, assim como a Neia orou sobre a minha vida, Deus, eu também te peço, faz de mim canal de bênção sobre a vida do teu povo. Que não seja eu, Pai amado, mas seja o Senhor. Que não seja, Senhor, a minha vontade, mas seja a tua vontade. Pai, da mesma forma eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abra o coração e a mente dos teus filhos, daqueles que ouvirão essa mensagem. Senhor amado, somente o Senhor sabe aquilo que eles têm passado, aquilo que está em seu coração, na sua mente. Por isso, Deus, toma conta de tudo. Pai, que o teu Espírito Santo enche a vida, o coração de cada um deles. Que a tua palavra ministrada por mim, Senhor, e através de mim, Senhor, alcance o mais profundo do coração e da alma dos teus filhos, ó Deus. Que eles, ó Pai amado, escutem não a minha verdade, mas escutem, Senhor, a tua verdade, Pai. Que eles não escutem a minha palavra, mas que eles escutem a tua palavra. Deus, manifesta o teu Espírito, Pai, sobre a vida de cada um de nós. Deus, aqueles que estão em suas casas, em seus trabalhos, acompanhando, ó Pai amado, essa mensagem. Seja sobre eles, assim também como seja, Senhor amado, sobre a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Grande é o teu nome, grande é o teu poder. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Amém, amém e amém. Amados, eu quero falar a respeito de esperança. Eu quero falar para os irmãos em nome de Jesus e na autoridade de Jesus, o quanto Deus ele tem nos amado e o quanto ele tem nos suprido. E eu quero começar dizendo que a mensagem de hoje é uma confirmação do Senhor de tudo aquilo que ele tem feito nas nossas vidas, sobre as nossas vidas, por nossas vidas. E no dia 15 de setembro, lá no Vale do Sol, em Presidente Prudente, eu lembro que eu ministrei a respeito de esperança, o quanto nós precisamos confiar no Senhor em meio às tribulações. Como em algumas outras passagens o Senhor tem dito à sua igreja, através da minha vida, também do Jackson e do Lucas. Confiem em mim. Confiem em o quanto eu tenho para vocês coisas boas. Confiem em mim. Confiem o quanto eu tenho sobre vocês cuidado. Confiem em mim. Confiem sobre o quanto de vocês eu tenho sustentado, eu tenho olhado e tenho acompanhado as suas vidas. E eu lembro que nesse dia, foi o dia em que eu ministrei a respeito de um fato que tinha acontecido com um dos meus colegas, mas eu só pincelei. Nesse dia, 15 de setembro, eu ministrei a respeito de esperança, aquilo que o Senhor tinha falado ao meu coração. Mas na verdade é que o Senhor estava dizendo o seguinte: tudo tem o seu tempo. Tudo está sobre o meu comando. Então, para começar do começo,
No mês de julho, um dos meus colegas foi preso. Ele estava acompanhando um funcionário dele e esse funcionário portava drogas. E nós que somos do RH, nós procuramos sim, em todo tempo, buscar a índole dos funcionários que são contratados. Porém, embora nós não tenhamos controle sobre a empresa desse colega, acabou que ele, por amizade, acabou contratando esse amigo. E numa determinada noite, após uma denúncia e após, claro, investigações, a polícia abordou o veículo dele. Porém, no susto, ele acabou que fugiu, o que agravou a situação. De lá para cá, foram incansáveis 4 meses para provar a sua inocência. Mas em todo o tempo, aquilo que eu e alguns amigos puderam fazer foi orar ao Senhor e pedir para que o Senhor entrasse na causa e o Senhor então pudesse trazer à tona toda a verdade. E ontem pela manhã, o juiz deu a sentença de soltura desse nosso colega. E às 15h, ele já estava na casa dele. E o melhor de tudo isso é que com o nome limpo. Então foram 4 meses de oração. Como eu disse, não apenas eu estava orando. Outras pessoas estavam orando. Mas em todo esse tempo Deus estava trabalhando. Deus ele estava agindo. Como ele mobilizou pessoas que jamais nós pensaríamos que seriam mobilizadas, pessoas que jamais, poderíamos dizer assim, olhariam para aquela situação e encontrasse ali inocência. Mas quando você tem uma amizade, quando você tem um amigo, quando você tem a sua família, e você conhece a história daquela pessoa, você que convive, e você acredita que aquilo que está acontecendo, aquilo que aconteceu, não pode ser verdade. Assim como o Senhor, Ele acreditou em nós e deu a sua vida por nós, é necessário que nós façamos a nossa parte. Existe aí um voto de confiança. Claro que existe aquele ditado, e há de se concordar, que nós não podemos botar a nossa mão no fogo, mas existe um ditado bem maior e melhor escrito na palavra do Senhor, que é: existem amigos mais chegados do que irmãos. Existe o amor, e existe o amor ao próximo. E nós lutamos para isso. Ontem o Senhor assinou a liberdade desse nosso amigo. E eu estou aqui através da palavra que o Senhor confirmou no meu coração, para dizer a você que tudo é possível quando nós colocamos nas mãos dele, sim. Ainda existe esperança. Ainda existe o tempo de Deus sobre a sua vida. Ainda existe a vontade de Deus sobre a sua vida. Ainda existe a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Por isso eu ressalto o que diz em Jeremias 17:7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Então guarde esse versículo no seu coração, guarde esse versículo na sua mente. Se você puder escrever ele na sua parede, escreva. Se você puder escrever ele na sua porta, escreva. Se você puder escrever ele, desculpa a palavra, na tua testa, escreva. Mas saiba que está disponível para você a misericórdia do Senhor, a esperança do Senhor, a força do Senhor e o fôlego do Senhor em todo o tempo. É fácil de falar, de ler, mas nem sempre de colocar em prática a nossa confiança, a nossa fé.
Mas antes de qualquer coisa, não é fácil de falar em confiança quando se existe a ansiedade sobre as nossas vidas. Mas o que quer dizer ansiedade? Ansiedade no dicionário quer dizer, em termos técnicos, que são aflições, angústias, perturbações de espírito causadas por incerteza, relação com contexto de perigo e por aí vai. É difícil de se falar sim, é difícil ler sim, e é difícil colocar em prática a nossa confiança e a nossa fé. Mas não é impossível. Não é impossível. Quando nós lemos que devemos entregar todas as nossas ansiedades, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas perturbações, as nossas incertezas, os nossos perigos, todos eles, nas mãos do Senhor. Quando lemos que nós devemos entregar tudo e todas as coisas nas mãos do Senhor e para o Senhor, olhando para o Senhor, nós estamos falando de uma ação não proposital, mas estamos falando de uma ação totalmente pensada, de crer e confiar naquele que é tudo e sobre todas as coisas. Se nós precisamos entregar todas essas coisas nas mãos do Pai, então nós precisamos sim, realmente, colocar tudo, de coração, de alma, com convicção, com certeza, nas mãos de Deus e, se possível, aos pés de Deus. Você, eu, nós, já usamos a tão famosa expressão: está nas tuas mãos. Eu largo mão. Eu abro mão. Mas, se você não usou, você precisa conhecer essa expressão. Porque quando nós dizemos isso, quando nós deixamos algo para determinada pessoa, para outra pessoa ou alguém, nós simplesmente estamos abrindo mão de nós mesmos e deixando sobre os cuidados desta outra pessoa, desse outro alguém. Então, é exatamente isso que eu, você, nós precisamos fazer sim, com as nossas preocupações, com as nossas aflições, com as nossas ansiedades, com as nossas perturbações. Tirar de nós, de cada um de nós, tirar de você e colocar nas mãos e nos cuidados de Deus. Há de se fazer um destaque aqui, que a tão falada, tão conhecida expressão está nas suas mãos, foi mais ou menos utilizada por alguém conhecido na história como Pilatos, que lavou as suas mãos mediante a uma acusação contra o Salvador de todos nós, dizendo: não vejo culpa alguma nesta pessoa, por isso eu lavo as minhas mãos e entrego a vocês. Olha só, Pilatos, ele lavou as mãos dele e entregou Cristo Jesus ao cuidado do povo de Israel. O mesmo povo que foi liberto pelo seu sacrifício algum tempinho depois, alguns dias depois. E Cristo Jesus, na cruz do Calvário,
ainda que recebendo a acusação e o peso da sociedade, dirigiu-se ao pai dizendo: Pai, perdoa cada um deles, pois eles não sabem o que fazem. Diante desse amor, dessa graça, dessa misericórdia, desse cuidado, desse confiar em Deus tudo e todas as coisas, apenas nesse versículo, mais bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Deus pede para compartilhar com você 3 pontos. Não são lições, são pontos. E pontos precisam ser pontuados nas nossas vidas, memorizados nas nossas vidas e jamais esquecidos. O primeiro ponto é que ainda existe tempo. Quando você coloca as tuas coisas, a tua vida, as tuas necessidades nas mãos do Senhor. Ainda existe tempo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo debaixo dos céus. Há tempo para tudo. Muitas das nossas ansiedades, das nossas aflições é a preocupação com o que vai acontecer. Até mesmo com o que está acontecendo. Inclusive com aquilo que já aconteceu. Mas uma vez que nós colocamos nas mãos do Senhor, uma vez que nós cremos que Ele pode tudo e todas as coisas, largue na mão dEle e deixe que Ele tome conta de tudo no seu devido tempo. Porque somente Ele sabe aquilo que precisa ser feito. Porque se você, se nós colocamos nas mãos dEle, é porque não dá, não adianta, não cabe na nossa mão. Se nós colocamos nas mãos deles, se nós, de uma certa forma, jogamos isso aos pés dele para que ele resolva, é porque deu. Chega, não aguento, eu não tenho fôlego, você não tem força, você não tem mais ânimo, você não tem mais paciência. E uma vez que você faz isso, você está abrindo mão de tudo aquilo que você está ou estaria carregando e depositando, confiando nas mãos dele. Então, se você colocou alguma coisa, se você tem colocado, se você pretende colocar alguma coisa nas mãos dele, nos pés dele, saiba que ele está pedindo para você paciência. Paz no seu coração, tranquilidade na sua alma, porque agora o tempo é dele. Acabei de falar com os irmãos, foram 4 meses de oração, mas Deus deu a resposta. Ele não só deu como ele assinou, como ele limpou aquilo que aquele rapaz estava passando. Eu não sei o que ele sofreu ali, mas eu vi o que ele sofreu. Eu pude ler o que ele sofreu através de uma carta. Eu não queria, não quero, não pretendo estar na pele dele ou de qualquer outro que tenha passado por essa situação. Porque nós vemos por aí quantos são os casos de inocentes pagando por aquilo que não cometeu, ou um preço alto por sua vida por simplesmente estar próximo. E aí eu quero colocar em xeque aquilo que diz: me diz com quem tu andas e eu te direi quem és. Lembrando que a última palavra vem de Deus. É você contra você mesmo. Eu contra eu. A última palavra é de Deus. Não só sobre a vida dele, mas sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. A ansiedade nos leva a viver distraídos com o futuro, a vivermos preocupados com coisas que nem sequer aconteceram e muitas vezes talvez nem virão a acontecer. Mas nós paremos agora. Vamos aproveitar o agora.
Aproveite o agora. Faça uma breve reflexão da sua vida, das causas da sua vida, das situações da sua vida. Muitas vezes nós ignoramos o presente, as bênçãos de Deus, as pessoas amadas que estão aos nossos lados, os vários e vários colegas que se dizem amigos, ou amigos, mas na verdade são colegas. Muitas vezes nós paramos de aproveitar o agora, e nesse também estão os milagres de cada dia que Deus tem te proporcionado. Entre esses milagres está o teu respirar. Tudo porque nós estamos preocupados com algo que ainda está por vir. É certo que nem eu, nem você, nenhum de nós conseguimos controlar as coisas, os eventos, os imprevistos e principalmente o nada sobre as nossas vidas. Nem o nada nós conseguimos controlar. Nós vemos, sonhamos, pensamos em coisas que vamos fazer, queremos que dê certo, que estão acontecendo à nossa volta. Mas e o agora? Eu ministrei domingo e me vem à memória agora. Nós estamos aí, amanhã já é dezembro. Depois de amanhã, 2021, feliz ano novo. Mas quantos de nós não fizeram promessas lá no dia 31 de dezembro de 2019? Não chegou na metade de 2020. Não sabe como vai terminar 2020. Mas já estamos traçando planos para 2021. Eu também. Hoje mesmo eu fiz um plano. E coloquei na mão de Deus, porque eu quero que Ele sonhe junto comigo esse sonho. Mas eu preciso entender que existe o tempo dele. Pode ser que no dia 1º de janeiro se resolva. Pode ser que no dia 28 de fevereiro se resolva. E pode ser que não se resolva nem um dia de 2021. Mas uma coisa eu sei e peço: que o Senhor sonhe comigo. Ainda existe o segundo ponto, que além do tempo dele, é a semente dele. Uma vez que nós colocamos os nossos pedidos, anseios, aflições, tudo nas mãos dele, nos pés dele, começa-se a contar então a semente da paciência. E para muitos de nós, essa é uma árvore que não brota. Para muitos de nós, a árvore da paciência nunca existiu e nem vai existir. Agora, aí aonde você está, pense na árvore da paciência e os seus frutos. O que você pode colher de gostoso ali daquela árvore? Os teus sonhos, aqueles mais desejados.
Fato é também que toda árvore dá fruto ruim, às vezes estraga. Talvez aquilo que você colha não é aquilo que você tem sonhado, não é aquilo que você tem planejado. Mas por incrível que pareça, é aquilo que você precisa para aquele momento. Não estou falando de fruto podre. Estou falando de ruim. Porque às vezes o ruim, como diz alguns sábios da medicina antiga, como os nossos avós, aquilo que é ruim é bom. Aquele chá amargo é o melhor para a tua alma, para o teu coração, para o teu corpo. Aquele chá horrível, aquele remédio que você quando toma torce tudo, é ele que vai te sarar. É ele que vai te tratar. Ainda existe a semente da paciência. Mas qual é o seu problema? O que está faltando para você? Seria um carro, uma casa, um emprego? Seria, quem sabe, um pouco mais de dinheiro? Seria a conversão e a transformação de um dos seus filhos? Alguém da tua casa que precisa conhecer a Cristo, o seu Senhor e o seu Salvador? Talvez aquilo que você está precisando seja uma grande vitória na sua casa e na sua família. Precisamos entender que o remédio que Deus ele te dá hoje e te proporciona hoje é simples, mas é suficiente e garantido para que a árvore da paciência e os frutos dela brotem na sua vida. O Senhor te convida a orar a Ele. Ore hoje, ore amanhã, ore depois de amanhã, ore semana que vem. Continue orando no próximo mês. Continue orando nos meses que virão. Em todo o tempo, continue orando. Enquanto você ora, faça o seguinte: ore, ore, ore novamente. É interessante. Isso é bem interessante. Quando você estiver cansado, quando você não estiver mais disposto a orar, ore assim mesmo. Só que agora, pedindo ao Senhor forças para continuar orando. A oração é algo que não deve ser banido, que não deve ser esquecido. Mas em todo o tempo, ela deve ser praticada. Ela deve ser tratada. E ela deve ser exercida. Assim como no cuidado de uma horta, faça o mesmo com a oração. Tire o mato, revolva a terra, coloque adubo, mas continue regando com a presença do Senhor. Continue orando. E você vai descobrir em qualquer momento, no tempo determinado de Deus, no tempo determinado
para tudo debaixo da terra. Que você vai produzir algo da qual o Senhor já te deu a semente. E aí, quando você colher os frutos, você vai saber que a sua bênção chegou. E em todo o tempo, você teve paz em seu coração. Volto a dizer que, sim, é difícil. É difícil de ler, é difícil falar, é difícil praticar, mas não é impossível. Jeremias 17, versículo 5, diz algo assustador, mas real e prático para as nossas vidas. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas que em tudo o coração se afasta do Senhor. Releia esse versículo. Maldito é o homem que confia no homem, ainda mais quando ele se afasta da presença do Senhor. Existe o tempo do Senhor na minha e na sua vida. Existe a semente do Senhor na minha e na sua vida. E existe a confiança no Senhor na minha e na sua vida. Eu digo que existe porque ela precisa existir. Porque se você confia em Cristo, aquele a qual eu disse aqui agora há pouco, onde Pilatos lavou a mão e foi entregue ao povo, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, diante de tudo aquilo que a sociedade cometeu com ele, diante de toda a minha e a sua culpa que ainda viria, e ainda está vindo, né? Faz 2000 anos só. Aquele que deu a sua vida por amor a mim, a você e a nós. Ele está dizendo que ainda existe esperança. Jeremias 29:11 diz que, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes a esperança e um futuro. Você entendeu isso? Ele conhece os planos. Ele sabe os planos. Ele tem os planos para minha e para a sua vida. E os planos de Deus são perfeitos. Em nele não está escrito a minha e nem a sua derrota. Esse não é o plano do Senhor. O plano do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, principalmente, é o amor. É o amor dele de estar perto de nós, se aproximar de nós, estar junto a nós. Para que lá em Jeremias 29:11 se cumpra que existe um futuro para você. Existe um cuidado para você, existe um plano para você. E nós sabemos que é estar com ele, sob os cuidados dele. Mas existe um item aí. Ele está fazendo a parte dele. Ele está tomando os cuidados dele. Então você precisa fazer a parte do projeto dele. Confiar nele. Esperar nele. E entregar a sua vida
a Ele. Para terminar, quando existe oração, existe esperança. Jesus não ensinou os discípulos a pregar. Não há texto dizendo que Jesus estava ensinando os discípulos a pregar. Ele estava mostrando aos discípulos o que era pregar, o que era fazer, o que era acontecer, o que era dar glória ao Pai, o que era honrar o Pai, o que era ser testemunho vivo do Pai. Mas é certo que ele ensinou uma grande e profunda oração para mim e para você, para aqueles momentos onde a gente não sabe o que fazer, não sabe o que orar e não sabe como orar. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Coloque os seus planos nas mãos do Senhor. E quando possível, se possível, faça como o salmista fez no Salmo 40. E eu não vou falar o que é. Leia, pratique e ore. Salmo 40 sobre a sua vida. Feche os olhos. Coloca nas mãos do Senhor. Você sabe o que você tem que colocar. Eu sei o que eu tenho que colocar. Mas o que todo mundo sabe em comum é que nós precisamos confiar nele. Então vamos confiar no Senhor. Senhor, graças te damos. Pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela paz do Senhor. Graças te damos, Senhor, pela tua fidelidade sobre as nossas vidas. Senhor, dá-nos paciência. Senhor, dá-nos a semente, Senhor amado, dessa árvore tão maravilhosa para as nossas vidas. Para que nós possamos colher os frutos das bênçãos que vêm do Senhor. E que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, regar, ó Pai amado, não só a paciência, mas a esperança e a fé nas nossas vidas com oração. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, toma-nos nas tuas mãos, assim como o Senhor já tem cuidado de cada um de nós. Nos fortalece, Pai, a confiar em Ti, a olhar em Ti e descansar em Ti. Teu é o reino, poder, glória e domínio sobre as nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. Nós entregamos ao Senhor tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bom. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom a gente estar na casa de Deus, louvando, adorando ao Senhor e ouvindo a sua palavra para trazer aos nossos corações muita paz. Antes de orarmos pelos pedidos do YouTube, do Facebook, eu quero agradecer aos irmãos que estão nos ajudando, né, no sorteio dos talheres, lá do jogo de talher. Só temos mais um carnê para encerrarmos, o restante todos distribuídos para venda, e as pessoas não vão devolver nenhum número, ficaram todas elas responsáveis, né, por isso, para que a gente compre o terreno em Dracena e comece a construção de uma nova igreja lá. Como é bom poder fazer parte, ter o nosso nome escrito numa implantação, numa construção de algo que traz vida, que traz libertação. A gente tem muitas vezes o nome escrito na bebida, tem o nome escrito na gula, tem o nome escrito em tantas coisas ruins.
naquilo que gera vida, parece que a gente tem medo, né? Parece que a gente se encolhe. Não se encolha. Faça parte desse projeto e vamos que vai ser bênção, né? O pessoal lá de Dracena e quem aí está nos ouvindo de Dracena, ajude na compra da feijoada. Vamos ter aí no dia 6 a feijoada feita lá pela mãe do Jonathan e vai ser uma bênção junto àquela igreja. E no dia 20 de dezembro nós teremos esse sorteio desse jogo de talher todo, não sei falar esse artesanato, está no grupo da igreja aí para vocês verem, é maravilhoso, é muito bonito. E quem vendeu o maior número dos convitinhos que a gente distribuiu vai ganhar aquele pequeno que tem lá. Então, uma bênção e você também vai ser abençoado. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos agora é minha responsabilidade, estou falando do meu coração e por mim. Irmãos, nós temos visto nos últimos dias agora, principalmente chegando agora perto de domingo, as pessoas entrando em desespero por causa de uma tal de segunda onda. É a segunda onda de terror que as pessoas vão querer colocar na sua cabeça. Sabe, meus irmãos, eu não sou de ficar falando de política, não sou de ficar falando aquilo que eu acho que cada um de nós aqui temos que ter responsabilidade de averiguar, de pesquisar, de olhar, mas o Covid no Brasil, ele tem reduzido de maneira extraordinária em número de mortes. Se a gente estivesse fazendo a contagem aí da mídia, né, que eu não vou citar a mídia, era um contaminado passava para 10 pessoas. Nós estamos com 7 milhões quase de pessoas contaminadas, nós tínhamos que estar com 70 milhões de pessoas que tinham sido atingidas. Não estamos nada disso. Sabe, a gente precisa parar, orar. Daqui 2 meses tem a vacina, o tanto de gente suicidou, o tanto de gente com depressão, o tanto de gente com síndrome do pânico. Hoje atendi 2 pessoas, pastor, vou morrer na segunda onda. Eu falei, de quê? Na segunda onda de quê? Calma teu coração, continue fazendo aquilo que os médicos pedem. Máscara, álcool, tem álcool aqui, tem álcool lá atrás, tem máscara no meu carro se falta aqui. Nunca andamos sem nenhum tipo de... Sabe, a gente não está aqui para brincar, para dizer não existe o vírus, vamos pôr a cara. Não. A gente respeita, mas principalmente naquilo que disse Ebenezer hoje, eu tenho esperança em Deus, eu confio em Deus, eu oro em Deus, eu tenho buscado, eu tenho visto, e daqui a pouco, chegar em janeiro, fevereiro, você vai ter 7, 8 laboratórios para você escolher a vacina que você quer. Ai, o chinês vai pôr um chip. Para de ser tonto. Não acredita nessas coisas do povo desconhecido de qualquer tipo de coisa, que você vai tomar uma vacina e vai estar chipado. Esses vão ser o primeiro a tomar. Toda vacina tem que ter o placebo chinês lá, senão não é vacina. Porque começou lá. Pode ser da Alemanha, pode ser de onde for, pode ser em qualquer lugar. Lembra que para ter um remédio de picada de cobra tem que ter o veneno da cobra. Então a gente precisa de parar de cair nessa... É um monte de conversa. Até domingo agora ninguém vai ter nada, nenhum problema, porque precisa do voto do povo na urna. Aí na segunda-feira vai dar a segunda onda. Não caia na onda. Continue se prevenindo. Use máscara, passe álcool, lave muito a sua mão, tome banho certinho. Olha, essa doença está fazendo a gente ser higiênico. Tomava banho de 15 dias, agora tomo todo dia. Então, a gente vai agradecer a Deus, mas não caia nisso, irmãos. Eu estou muito preocupado com o emocional. As pessoas já estão abaladas do início. Se vir uma história dessa por causa de política, eu acho que os nossos governantes tinham que ter vergonha. Do mesmo jeito que os nossos prefeitos, vereadores, governadores correram fazer live quando começou essa pandemia, deviam ter coragem de fazer live agora e falar para o povo, calma, né? Na cidade não teve que alugar os espaços, tomar aqui tudo. Não vai na segunda onda, fica na onda Ministério da Saúde, fica na onda daquilo que é oficial, que vai ter que prestar conta. Todo dia eu olho lá, Ministério da Saúde, quanto morreu, quanto curou,
o que aconteceu, vou em lugar que eu confio, olho todo o diagnóstico que a pessoa fez de análise naquele dia e vou dormir orando. Não vou nessas besteiras de mídia porque não dá certo. Me desculpa, é particular meu, não tem nada a ver com o IPI do Brasil, tem a ver comigo, estou falando em meu nome, tá bom? E nós agora vamos orar em nome de Jesus. A dona Cida pede pela vida da Rose, pela vida da Beth, da Iracele, do Valdir, da Mariazinha, da Shirley, a Marli por sua saúde, por sua filha Sandra, que Deus abra a porta de emprego para ela e por proteção sobre o seu neto Pedro. Nós temos também a dona Odila, a dona Irecê, a dona Yolanda, o seu Rubens, o Manassés, a Wanda, a dona Neuza, o Ney, a sua esposa Márcia, temos a vida do Milton, a vida do Nilton, a vida de todos os irmãos que precisam do cuidado de Deus. Agradeço ao Senhor, eu recebi a mensagem agora antes do culto, da Madá de Dracena, que fez o exame de Covid, deu nada, está tranquila, tinha sido mesmo só uma gripe, está lá agora restauradinha, bacana, e vamos orar, porque infecção nós vamos olhar que vai ter aumentado o número de pessoas que contraíram, se não aumentar, porque não era gripe, né? Mas agora o número de morte tem caído e não vão nessas histórias, irmãos. Sabe, daqui a pouco, eu disse isso no começo na nossa sala de oração. Você vai chegar perto de uma pessoa, ela vai dizer que você tem, estou com Covid, você vai morrer de rir. E vai dizer, puxa, você lembra o que a gente viveu? Porque assim foi com o H1N1, nós tivemos uma preocupação na igreja, foi terrível naquela época no Vale do Sol, uma igreja bem pequenininha, a gente esperava o povo, ficava contando para poder fazer um culto. Hoje está tranquilo, vai passar, já passou, nós estamos chegando do outro lado do mar. 3, 4 meses a vacina aí, fique tranquilo, não se desespere, não entre em pânico, vamos ter alegria. Hoje nós estamos aqui com a nossa irmãzinha que está grávida, que está aí festejando a vida. A pandemia resultou para ela, foi uma menininha, olha lá, uma menininha, Dani, né, abençoada por Deus, ela e o André, e a gente tem orado pela vida deles e vamos ver muitas coisas de Deus abençoadas nesse tempo. Curva a tua cabeça que eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai amado e querido, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem dado ordem aos teus anjos a respeito das nossas vidas. Pai amado, enquanto nós trabalhamos, muitas vezes o Senhor tem colocado, Senhor, a tua mão como guarnição, como proteção para nos livrar de todo mal. Então nós continuamos a te pedir, a orar, a clamar, continue a nos abençoar, continue a nos proteger, seja com o teu povo, seja com a tua igreja, abençoe cada um. Em nome de Jesus, Pai, todas essas vidas que estão sendo agora derramadas aos pés da tua cruz, as pessoas que estão assistindo do teu lar, as pessoas que estão conosco aqui na igreja, Pai amado, toma essas vidas nas tuas mãos e opera os teus milagres, as tuas maravilhas. Em nome de Jesus, o Senhor sabe, Pai amado e querido, a necessidade de cada um. Tu és o nosso Jeová Jirê, o Deus que supre as nossas necessidades. Olha, Senhor, para aqueles que precisam de um milagre na sua saúde física, a vida da Rose, a vida da Beth, a vida de tantas pessoas, ó Pai, Manassés, lá naquele hospital, naquela UTI, precisando agora, Pai amado, de uma restauração do alto da cabeça à planta dos pés, sendo restaurado o seu organismo, sendo restaurada a sua saúde, pois só o Senhor, Deus, pode levantar as pessoas, muitas vezes, da onde elas estão vivendo e do que elas estão passando. Seja o Senhor a fazer o teu milagre, a tocar de poder, pela tua graça, porque não somos merecedor.
Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão internados nos hospitais, aqueles que estão passando, Pai amado e querido, por essa situação do vírus, do Covid, seja o Senhor a limpar os seus pulmões, seja o Senhor, ó Pai amado e querido, a tirar todo tipo de infecção pulmonar, todo coágulo, toda pneumonia, toda trombose, em nome de Jesus. Cura, Senhor, restaura, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, os que estão em tratamento nos seus lares, tira o medo, tira a angústia, tira o desespero. Em nome de Jesus, Pai, seja o Senhor a grande esperança dessas pessoas. Olha, Pai, para aqueles que estão lutando com tantas outras doenças, precisando do Senhor. Em nome de Jesus, Tu és um Deus fiel. Pessoas que estão combatendo o câncer, precisando da tua ajuda através da quimioterapia, do milagre do Senhor, no seu sangue, no seu corpo, em nome de Jesus. Guarda, Pai, a vida dessas pessoas, proteja, Senhor, aqueles que já sumiram das orações de tantas pessoas, que são os médicos, que nos começos, ó Pai, era tido como os grandes, ó Deus, os grandes heróis, e desapareceram das orações. Em nome de Jesus, guarda a vida deles, seja o sangue do Senhor, o muro de separação da vida deles, ó Pai, e desse vírus, guarda os enfermeiros, guarda os atendentes, todos aqueles que estão ligados diretamente à saúde, em nome de Jesus, Pai. Olha para todas as pessoas que precisam do Teu cuidado, e que o Senhor esteja liberando cura sobre a vida delas, principalmente nas doenças emocionais. Tira todo o pânico, toda a depressão, todo o medo que leva à morte, que leva ao suicídio. Em nome de Jesus, Senhor, olha para todos os relacionamentos, para todas as famílias, todo espírito de contenda, de divisão, de briga, todo espírito que quer trazer separação, seja lançado por terra, e que o Senhor derrame a Tua unidade, a Tua união no meio dos casais. Em nome de Jesus, converta o coração do marido ao coração da esposa, o coração da esposa ao coração do marido, o coração dos filhos aos corações dos pais, o coração dos pais ao coração dos filhos e o coração da família ao Teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, traga libertação para a nossa vida e derrama da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua bondade, porque Teu é o reino, porque Tu é a glória, porque Teu é o poder, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos e até amanhã com o nosso culto de ação de graças, às 20 horas, nós estaremos transmitindo lá do Vale do Sol, o nosso culto de ação de graça. Você tem alguma coisa a agradecer a Deus? Esteja conosco amanhã e vamos fazer um grande mover entre as 3 igrejas, para que a gente mostre o tanto que nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez e está fazendo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até amanhã, em nome de Jesus.